A paz do Senhor Jesus Cristo, boa tarde. Hoje, dia 3 de abril, dia 140 do nosso propósito de leitura da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A leitura de hoje se passa pelo livro de Esther, dos capítulos 1 ao 4. Então, hoje, iniciamos esse novo livro. Como de costume, vamos fazer a leitura de um texto que está dentro da nossa leitura diária, para a nossa reflexão, e depois da nossa reflexão eu quero orar pela sua vida. Então, abra sua Bíblia comigo em Esther, capítulo 4, versículo 13. Enquanto você procura na sua Bíblia, compartilhe esse vídeo com quem você ama, deixe seu like no vídeo, faça a sua parte e mande para alguém que não conhece a Jesus. Evangelize alguém chamando essa pessoa para ouvir a palavra, para receber uma oração, para participar de um propósito de devocionais. E eu tenho certeza absoluta que Deus ele vai falar com essa pessoa e você vai ser um canal de bênção na vida de alguém. Amém? Vamos à leitura? Esther, capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: imediatamente mandou adverti-la: não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei, serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto se calares nesse momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a tua casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para esse dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Amém? Nós vemos nesse texto que nós acabamos de ler a resposta que a rainha Esther recebe de Mardoqueu. Nós vemos que, ao ser decretado uma lei que determinava a morte aos judeus, e ao pedir o socorro da rainha, ela se demonstrou alguém de mãos atadas, alguém que não poderia ajudar, que não poderia fazer nada, porque afinal de contas, ela, olhando dos olhos naturais, de acordo com aquilo que era determinado, ela realmente não poderia fazer muita coisa. Ninguém poderia se posicionar diante do rei sem que fosse chamado, porque isso resultaria na morte. Mas, em situações extremas é necessário tomar atitudes extremas. Nesse caso, todo o povo estava precisando de uma intervenção, estava precisando de uma ajuda, de um apoio, de alguém que estivesse melhor posicionado. Ela, como rainha, era a pessoa que tinha a maior chance de intervir em favor do povo. Porém, quando ela olha para a situação, ela se abstém, ela tira de si própria a responsabilidade. Porém, a resposta que ela recebe é direta. Olha, se você não fizer nada, não pense que você vai escapar da matança, porque você também faz parte do povo. Porém, Deus ele vai preparar alguém. Vai chegar um socorro de algum lugar. De alguma forma, algum recurso vai surgir para poder salvar o povo. Agora,
você, a sua casa, seus parentes vão sofrer as consequências da sua falta de posicionamento. A palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia de hoje é algo bem simples, mas que tem um significado poderoso. Deus ele vai te levar a lugares, ele vai te dar autoridade e liberdade para fazer coisas com o intuito de que você seja usado ou usada por Deus para operar a vontade dele aonde quer que ele te coloque. Então, se Deus te colocar em um lugar de relevância, é porque Deus quer que nesse lugar a qual ele te colocou tenha alguém para representar o nome dele. Veja, Deus ele não depende de nós. Deus não depende de você, Deus não depende de mim. Deus não depende de ninguém. Deus, ele não é refém de pessoas que não querem seguir a sua vontade, seguir os seus planos e os seus projetos. Mas Deus, ele nos dá a liberdade e a oportunidade de, mesmo sendo falhos e irrelevantes, ter a chance de fazer algo verdadeiramente importante, que é representar o nome dele e os interesses dele onde quer que nós formos. Então, você tem a escolha de se posicionar segundo a vontade de Deus ou rejeitar, deixar de fazer aquilo que está ao seu alcance, sucumbir ao processo natural das coisas. Ou você pode viver dedicado ou dedicada à vontade de Deus. E aí quem vive dedicado à vontade de Deus rompe a barreira do natural. Como nós já vimos e até falamos nesse dia de hoje, seria proibido alguém se apresentar diante do rei. Mas ela pede a ajuda do povo para que eles jejuassem e orassem por ela. E ela conseguiu fazer aquilo que era proibido, aquilo que ninguém poderia fazer. E ela conseguiu, através dessa atitude, mudar a realidade que o povo enfrentaria. Então, se você quer realmente fazer a diferença, não se limite ao mundo natural. Esteja pronto, esteja pronta para fazer além daquilo que naturalmente as pessoas fazem. Esteja pronto para viver o sobrenatural da parte de Deus. Saiba que muitas vezes Deus ele vai te colocar em lugares que você vai ter que quebrar o protocolo para seguir a vontade de Deus. E não tenha medo de fazer isso. Porque Deus ele irá contigo. Deus ele estará contigo. Deus vai ser a sua fortaleza. Ele vai ser o teu sustento. Ele vai ser quem te protege, quem te guarda, quem te livra e quem te dá a vitória. Mas não pode temer. Tem que ir para cima, tem que fazer a vontade de Deus. Tem que fazer aquilo que Deus mandou. No tempo oportuno. Não deixe para depois, vai e faça logo. Peça ajuda em oração de pessoas que têm o mesmo propósito que você. E vá. Se você estiver vendo alguém fazendo algo que deveria fazer, algo que é arriscado, mas essa pessoa está cumprindo a vontade de Deus, se não é você que está se arriscando para cumprir a vontade de Deus, e seja lá qualquer tipo de risco, tá? Não estou falando só de vida, mas qualquer tipo de risco. Se você está vendo alguém se arriscando para cumprir a vontade de Deus, ore, jejue por essa pessoa, para que ela tenha força, para que Deus sustente e livre de todo mal.
Seja o apoio que essa pessoa precisa. Quem não se posiciona da forma a qual Deus mandou, sofre as consequências. Não pense que aquilo que Deus quer não vai acontecer, porque vai. Ele vai buscar outros recursos, mas se você não fizer, você vai sofrer as consequências da sua falta de posicionamento. Veja, se a rainha não vai interceder, Deus ia preparar alguém para interceder pelo povo e o povo receberia o livramento. Mas ela certamente morreria. Por quê? Porque seria a pessoa mais próxima do império. Então a matança começaria de lá. Agora, se ela se posiciona e o povo não, então o povo morre. Porque se ela se posiciona de forma desprotegida, né? Se ela se posiciona diante do rei sem receber intercessão, talvez o rei não revogasse a lei, a ordem, e o povo morreria. Então, se você não se posiciona de acordo com a vontade a qual Deus te chamou para fazer aquilo que Deus te mandou fazer, você sofre as consequências. Deus não vai parar a obra dele vai acontecer, mas você não vai desfrutar dos benefícios de fazer a vontade de Deus. Amém? Quero orar pela sua vida. Deus, em nome de Jesus, toma em tuas mãos a vida dos teus filhos, que o Senhor venha revestir com o teu poder e livrar de todo mal. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, para que o Senhor venha dar força, sabedoria, discernimento, para que o teu povo venha se posicionar segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Que nada consiga roubar a vontade de fazer a tua obra do coração do teu povo. Que nada consiga abalar os teus filhos que estão posicionados segundo a tua vontade. Que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha dar direcionamento, para que eles possam se posicionar exatamente como o Senhor quer, onde quer que o Senhor os coloque. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, para que o Senhor venha rasgar as janelas dos céus, derramando poder, autoridade, unção, provisão sobre a vida dos teus filhos. E que, acima de todas as coisas, eles recebam coragem do teu Espírito Santo para fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até amanhã, em nome de Jesus.